amado, abençoa, Senhor, esse tempo que vamos estar juntos. Nos dá a Tua graça, nos dá a Tua bênção. O Teu Espírito Santo nos ajude a ministrar a Tua palavra. Nós estávamos na aula passada estudando o texto de Levítico capítulo 25. Eu queria só dar dar para vocês um resumo do que nós estudamos na aula passada, para que nós possamos entrar na aula específica de hoje, que eu estou aqui, tenho certeza que vocês já baixaram, né? Aí eu pedi para vocês baixarem aí ontem esses dois desenhos aqui, ó, esses dois desenhos vão servir muito para vocês agora, esses dois desenhos, amém? Então vamos lá. Levítico capítulo 25, aqui no quadro, coloquei aqui no quadro para vocês, coloquei aqui no quadro, aqui está o quadro, os anos sabáticos. 7 é o primeiro, que é o 7, ano sabático. 7, claro, começa aqui no 1. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos sabáticos. Para um jubileu, 7 anos sabáticos. Então esses 7 anos sabáticos, às vezes eu pela minha cabeça está pensando em outra coisa, às vezes eu vou escrever alguma coisa errada, às vezes, porque como eu estou muito acostumado a estar escrevendo em espanhol ou em outro idioma, então às vezes eu me confundo e vocês me perdoem antecipadamente, por favor. Muito bem. Por quê? Então nós temos 7 anos sabáticos. A base das 70 semanas de Daniel são os anos sabáticos, os 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse é o número das 70 semanas de Daniel. Então, por quê? Porque quando eu falo de uma semana, eu estou falando de 7 anos. Quando eu falo de uma semana, eu falo, né, de 7 anos. Tá certo? Então, quando ele falar de 70 semanas, de uma semana, então eu estou falando de 490 anos. 490 anos. Pegou aí a mistério? Então, nós lemos ontem em Daniel capítulo 9, do 24 em diante, nós lemos ali. Gostaria de ler de novo, só porque nós estamos... gostaria de ler de novo, só porque que nós estamos mesmo estudando isso, para a gente poder entrar nesse nosso assunto aqui, porque muitas pessoas jamais vão compreender a grande tribulação e vão acabar colocando a igreja na grande tribulação, que é um tempo que Deus trata com Israel e não com os gentios. Deus trata com Israel e não com a igreja. Então, por falta desse conhecimento dos anos sabáticos, que tem hoje, já são 9 aulas que eu estou dando, 9 aulas que eu estou falando só sobre o ano sabático. Ainda não comecei a falar o que realmente nós gostaríamos de falar. Só para você ter uma ideia de quão importante é o ensinamento, a doutrina do ano sabático. Então, em Daniel capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel. Então, essas 70 semanas, elas estão determinadas para o povo de Israel. Está escrito aqui, para o teu povo. Aqui não está escrito 70 semanas estão determinadas, 70 semanas estão determinadas para os gentios. Não, ela só pode começar quando os tempos dos gentios estiverem terminados. Então, e vindo o fim, a plenitude dos tempos dos gentios, aí então, outra vez. Como é que funcionou isso? Veja só, o relógio de Deus,
vinha funcionando. O relógio de Deus vinha funcionando, tá? O relógio de Deus funcionava. Começou quando? Começou aqui, ó. Começou aqui quando? 445, quando Neemias teve a ordem de ir para Jerusalém. Então ele veio e ficou aqui. Ele disse assim, ó, desde a ordem de Neemias vir antes de Cristo, 445 a.C., né? Aí ele fala assim, ó, até o Messias, que é o Messias, nascimento, né? Coloca aqui sempre a manjedoura para poder falar, né? Onde puseram, depois que ele nasceu. Ele nasceu, depois o colocaram ali porque não tinha cama para ele, por isso que colocaram ele ali. Muito bem, daqui até aqui o Messias serão 7 semanas e 62 semanas. Esse é o relógio. Então vem o ministério, o tempo do ministério de Cristo aqui, ó. O tempo do ministério de Cristo, que se estabelece até o momento em que ele vai para a terra até a terra gentílica da Cirofenícia, né? Até que ele vem para cá, para a terra aqui. Então ele atende aquela mulher que lhe roga que a sua filha estava endemoniada, estava na cama endemoniada ali. Jesus atende. Então ela é o quê? Ela é uma gentia. Então automaticamente no momento em que ele atende aquele gentil, começa o tratamento de Deus com os gentios, o tempo dos gentios, que vai esse tempo dos gentios terminar. E para esse tempo dos gentios ele chama de dispensação da graça. Mas nunca esqueça que sempre houve graça. Sempre, todo o tempo houve graça. Ela só se revela agora como uma dispensação exclusiva para Deus tratar com os gentios. E tirar dos judeus e dos gentios, tirar um povo chamado igreja, que eu sempre coloco organismo, porque eu não estou me referindo à igreja católica nem à igreja evangélica. Eu estou me referindo à igreja organismo. Então, eu estou falando aqui para vocês, veja só, estou falando aqui. Então, quando aquela mulher é atendida, foi o primeiro gentil atendido do tempo da dispensação da graça. Só tem 3 dispensações que eu posso provar na Bíblia que existem, que é a dispensação do mistério, a dispensação da graça, a dispensação da plenitude dos tempos. Ok? Não estou dizendo para você não crer nas suas 7 dispensações, eu não estou dizendo para você não crer. Continue acreditando. Quando você for ficando mais maduro, você vai perceber que tudo que nós cremos e ensinamos tem que ter base bíblica. E tudo aquilo que os homens inventaram e não tem base bíblica, só por sua mentalidade brilhante, inteligentíssimos demais, então você vai perceber que isso vai perdendo um valor à medida que você vai ficando mais maduro na fé. Mas continue crendo nas suas 7 dispensações. Na Bíblia só fala de 3, tá bem? Muito bem. A dispensação do mistério, que é desde a criação dos anjos, antes da criação dos anjos, antes da criação da fundação do mundo, até Cristo, até a vinda de Cristo, chegada de Cristo na Terra. Se divide em A e B, porque tem um tempo escrito e o tempo não escrito. O tempo escrito começa de Gênesis, que é a parte B, até a vinda de Cristo. Ok, muito bem. Agora, a Bíblia só fala de 3 dispensações. Se você é contra mim, é contra Paulo. Efésios capítulo 3, verso 2, Efésios capítulo 3, verso 9 e Efésios 1, 10. Só tem essas 3 que eu posso provar que está na Bíblia. O resto eu não posso provar. Mas não estou dizendo a você que você não tem que crer, que você tem que abandonar, nada disso. Quando você ficar mais maduro na fé, você vai entender o que eu estou dizendo. Por enquanto, você não pode entender essas coisas. Jesus disse para os seus discípulos, algumas coisas que eu tenho para dizer para vocês não podem suportar agora. Tá bom? Então eu nem discuto isso. Meu pai disse, não discuta com quem sabe menos que você perde. Perde a razão, perde até a sua posição, perde até a tua moral, até se você for brigar, discutir com quem sabe menos que você. Tá bom?